Também vou falar que IP mudou a minha vida, mudou realmente. E lá no IP eu vou falar que eu conheci um cara, que é o próximo palestrante que vai entrar. Nós nos conhecemos, somos no primeiro IP, aí no segundo a gente começou a conversar. Pensa num cara brabo, pensa num cara bom de finança, um cara que vai e mexe ali no seu... Ele vai fazer o seu CPF, CNPJ, é um cara ali que também faz mentoria, mas um cara que ele tem uma cabeça assim, fora do comum. E a gente conversando, eu conheci esse cara no IP, olha o ambiente que eu conheci esse cara. E eu vou falar pra você, só de conversar você vê que aprendeu muito com esse cara e é o ambiente que ele tá também, as pessoas, isso aí muda completamente. O IP é transformador e agora eu chamo o Wellington para andar pro palco, esse cara aqui, ó. Salva de palmas, gente. Obrigado, meu. Você é o cara, viu? Tamo junto, hein? Valeu. Obrigado. Fala, gente. Vamos falar de crise na área financeira? Em uma palavra, o que é crise para vocês? De forma rápida. Crise, uma palavra. Primeira palavra vem na mente. Qual é? Crise. Dinheiro. Escassez, dinheiro, o que mais? Em uma palavra. Qual? Dificuldade, o que mais? Problema, olha aí, tá vendo? Cleomar, crise para você em uma palavra. Transformação, muito bom. A área financeira para mim é algo que desde a minha infância foi uma dor muito grande. Alguém que veio do sertão da Paraíba, que catava latinha, garrafa PET, trabalhou na roça até os 14 anos, sempre contado ali, nunca passei fome, mas sempre muito contado dinheiro em casa. Então é algo que fala muito forte comigo. E aquilo que Pablo nos ensina, que o nosso bloqueio está diretamente ligado ao nosso propósito, até os 17 anos eu não entendia isso. Então era algo que dentro de mim machucava muito. Essa parte financeira, até pela realidade da família. Pai agricultor, a mãe doméstica. Então foi essa a minha infância em relação ao dinheiro. Porém, desde sempre, trabalhando, fazendo dinheiro ali com tudo que aparecia pela frente, tudo que dava para trabalhar. E em uma palavra eu quero te mostrar o que é crise. Cleomar falou para a gente que crise é um momento de decisão e está totalmente correto. Se você não entende que no momento de crise você tem que tomar decisões que você nunca tomaria, dificilmente você vai romper na vida. Agora, em uma palavra, crise, ela vai ser isso aqui, ó. Crise, o que é que você vai fazer? Você vai riscar o S. Qual palavra ficou aqui agora? Crie. Se você não criar na crise, você nunca vai romper. Ok? Então, crise, ela faz você romper. E já que a gente está falando de crise na área financeira, no âmbito financeiro, tanto da empresa quanto da sua pessoa física, você tem que entender, a crise que você vive hoje não define o seu futuro. Se você está passando por um momento de crise financeira na sua empresa ou na sua casa, você tem que pensar diferente e criar o novo. Então, se a crise ela te faz criar algo que antes não era criado, você tem a oportunidade de mudar o rumo da sua vida. Quem está comigo? Estão entendendo ou não? Se a gente for para a origem, para a criação, existia uma crise no mundo. A Terra ela era sem forma e vazia. Era tudo nebuloso. Existia uma crise instaurada nesse planeta. E o que foi que Deus fez? Haja luz, haja os seres viventes, haja tudo. Então entenda, se a gente pegar a crise e entrar na frustração da vida, na depressão, na ansiedade de querer que as coisas aconteçam, mas eu não me movo, então o novo, ele nunca vem. Cada um que passou aqui, o Roberto, o Cleomar, os que irão passar, eles falaram disso. No seu momento de crise, a oportunidade não é que ela surgiu, ela estava lá, mas ela foi percebida. E cada um que teve o seu start, o seu despertar, eles fizeram o quê? Eu preciso abraçar essa oportunidade. Momento de crise, muitas vezes nós estamos com a energia baixa. O emocional da gente está destruído. Muitas pessoas que estavam perto agora nos abandonam. Olha Jó. Jó era o homem mais rico do Ocidente, ajudava todo mundo, os estrangeiros, todo mundo. Mas no momento de crise ele ficou sozinho. Até a sua própria mulher falou, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó, no momento de crise, se voltou para quem? Para o Criador. É o que o Cleomar falou aqui para a gente. Se volta para Deus porque Deus ele é especialista em mudar a crise em oportunidade. Se você não entender isso na sua vida, você dificilmente irá romper. Então, se a crise é para mim, para você, para nós criarmos algo novo, eu quero te dizer que há possibilidade de sair da pobreza.
Assim como aconteceu na minha vida, também pode acontecer na sua. E deixa eu te falar, a maior crise na área financeira, no sentido de romper na minha vida, foi quando a minha esposa falou para mim o seguinte: Wellington, é muito interessante porque você fala de finanças para todo mundo. Isso a gente estava em Pernambuco ainda. E você não consegue controlar as finanças da nossa casa. Aquilo me fez sentir, eu trago esse relato no meu livro, como se não houvesse chão nos meus pés. Me fez pensar, poxa, ela realmente está certa. Porque dentro de casa eu era escasso. Dentro de casa eu oprimia a minha esposa, porque não podia ajeitar um cabelo que tinha que usar o dinheiro para pagar a conta. Eu me comportava como se literalmente a gente estivesse na maior pobreza do mundo. Só que quando eu abri a conta bancária estava gorda. Então não fazia sentido a forma como eu me comportava e a forma que eu ensinava para as pessoas. E quando ela me fez essa pergunta, ela me provocou nisso, ela fez gerar uma crise muito grande dentro de mim. Naquele dia eu entendi uma coisa, que a educação financeira ela não serve para nada se você não colocar em prática. Eu ensinava para os outros sobre não gastar mais do que ganha, não usar limite de cheque especial. Só que na minha vida, eu agia diferente. E aí, daquela crise que ela me provocou, surgiu o meu livro. Eu controlo o meu dinheiro e você. Porque eu entendi que não é sobre educação financeira, mas é sobre a inteligência financeira que tão pouco a gente escuta falar. Se você entende que a parte emocional, quando você junta com a educação financeira, os dois transformam a inteligência financeira, você muda de vida. Então nunca mais esqueça disso. Crise, ela é para você criar algo novo que vai te fazer romper e ir para o próximo nível. Só que se você pega a educação financeira, certo? Você soma isso aqui com a inteligência emocional, educação financeira mais inteligência emocional, o que dá isso aqui? É o que vai transformar a sua vida em relação ao dinheiro, que quase ninguém tem. Isso aqui você vai ter a inteligência financeira. Entenderam isso ou não? Se você pega a educação financeira, que é você entender o que tem que fazer com o dinheiro, e, gente, todo mundo que está nesse auditório, todo mundo que está no online aqui, quem estiver no online, pode fazer perguntas que a gente vai estar respondendo, tá? Se você pegar a educação financeira, não gastar mais do que ganha, não estourar o cartão de crédito, ter um controle orçamentário, soma isso com a inteligência emocional, que é o ponto 2, inteligência emocional. Quando você juntar esses dois, você vai desenvolver a terceira habilidade, que é exatamente o que vai fazer você mudar de vida, que é a inteligência financeira, tá? Inteligência financeira. Agora, Wellington, o que é a inteligência financeira de forma resumida? É você saber ganhar dinheiro. A maioria das pessoas não sabem ganhar dinheiro. Só trabalham, é um trabalhador, é um escravo do seu emprego. Então você tem que aprender a ganhar, gastar. Quem não sabe ganhar, dificilmente vai saber gastar. E tem um tal do eu mereço. Passa no shopping e gasta metade do salário quando recebe. Por quê? Porque tem uma vida ruim. Porque tem uma vida que não gosta, faz o que não gosta. Então saber ganhar, gastar, saber poupar. E poupar é diferente de investir. Poupar é quando você pega aquele valor que você tem, aquele recurso, e você vai guardar ele ali para um imprevisto. E aí o quarto pilar é investir. Você tem que saber ganhar, gastar, poupar, investir. Quem que faz isso aqui? Quem que faz isso aqui? Ganhar, gastar, poupar, investir. Mas falta um, ó, a mãozinha está completa. Não é o 13 lá não, né? Está faltando um aqui, ó, o principal. Quem arrisca? Na inteligência financeira, qual é o quinto? Saber ganhar, gastar, poupar e investir. Qual é o quinto? Transbordar. Doar. Transbordar. Abençoar. Se a sua vida não tem esse quinto pilar, a sua vida está incompleta. Olha só. Eita glória, é verdade. Só se aprende com erros. É isso aí, a turma está participando aqui. Então, você que está nos assistindo, entenda, para você mudar de vida, você tem que pegar a educação financeira, inteligência emocional e desenvolver as 5 habilidades da inteligência financeira. Saber ganhar dinheiro, fazer dinheiro, saber gastar, poupar, investir e transbordar.
Ok? Só que se você tem tudo isso e você mesmo assim não está fluindo, você precisa entender uma coisa, que é atitude negativa e atitude positiva. O que é isso, Wellington? Se você tem aquele pensamento de, eu quero fazer algo novo, eu quero começar um negócio, eu quero começar a academia, eu quero começar a ler um livro, e você não faz, qual é o teu resultado? Zero. Concorda comigo aqui quem está no auditório? Zero. E a maioria das pessoas não tem resultado por quê? Porque elas querem muita coisa, mas elas não fazem nada. Se eu fosse aquela pessoa que, lá no sertão da Paraíba, eu quero sair daqui, eu quero mudar o meu ambiente, eu quero ter uma profissão, eu quero ter uma família, eu estaria onde? Lá no sertão da Paraíba, cidadezinha de 20 mil habitantes. Nunca fui o mais inteligente da turma, mas sempre fui aquele que fiz. E isso me deu o resultado que eu tenho hoje. Passei 13 anos em Pernambuco, casei, conheci minha esposa, tive minhas filhas. Estamos há quase 4 anos aqui, sempre avançando. E o que me deixa triste é olhar para trás, ver pessoas que em algum momento da minha vida caminharam lado a lado comigo. E hoje elas estão pior ou igual era quando estiveram ao meu lado. Então, se você está aqui nos acompanhando, assistindo esse evento, é porque existe um caminho para você também que está nos assistindo. Se você quer mudar de vida, você precisa entender que a atitude mental negativa e positiva é a mesma coisa. Tem gente que é tão negativo que não consegue, Clemar, ficar perto dela. Não dá para ficar perto de tão negativa que a pessoa é. Só que a atitude mental positiva é tão prejudicial quanto. Eu não consigo ficar ao lado de alguém que diz, eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a correr. Eu vou começar a academia. E nunca começa. Wellington, então se a atitude mental negativa é igual à atitude mental positiva, o que eu tenho que fazer? Você precisa fazer ação. Ok? O que seria isso aqui? É você se inclinar. Eu vou, Clemar, eu vou até aí. Eu vou, mas você não sai do canto. Agora, quando eu coloco ação, Clemar, eu vou até aí. Tem como o resultado não vir? Agora, reflita comigo. Na sua vida hoje, o que é que você precisa agir hoje? Alguma coisa? Muita coisa? Muitas coisas. Você? Muitas coisas? Quando? Amanhã? Janeiro? Próxima segunda? E aí, Roberto, o que tem que fazer hoje? E aí, gente? O que é que vocês precisam fazer hoje? Tem muita coisa para fazer ainda. Agir. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. O provérbio fala sobre isso. O preguiçoso ele fica deitado, esperando com que os frutos venham. Agora, se você quer ter resultado, você precisa agir. É você não só se inclinar para fazer algo, mas é você meter a mão na massa. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Só que, como o Pablo fala, isso não é nem o início do que há por vir. Porque eu entendi que a minha identidade é ser líder, é ser gestor e é aprender e praticar. Eu tenho uma habilidade absurda de aprender algo novo e executar. Quando o Pablo passou para a gente essa tarefa na imersão, eu já estava fazendo um monte de coisa ali. Já estava ativando o meu grupo, já estava mandando mensagem. Você viu. Por quê? Porque eu aprendo e eu executo. Você me passa algo para fazer, eu já executo. Isso vai mudar a vida de todo mundo. Entende? Então, pobreza, gente, é um estado tão natural das pessoas, só que não é estado de Deus para elas. Se elas entenderem que dinheiro é uma energia, eu posso canalizar a energia e fazer o dinheiro surgir. Se eu entender, Cleomar, que a minha empresa ela é só um canal para que eu leve Deus a outras pessoas, eu tenho que colocar energia naquilo que Deus tem me orientado. Nosso negócio, a nossa empresa é uma desculpa para levar o reino para outras pessoas. Isso lá na minha empresa, os funcionários, está claro isso. Gente, vocês estão aqui, tem que fazer a parte técnica, mas não se esqueça, nós temos uma missão. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de terceirização financeira. A gente faz gestão financeira profissional. Lembra, o teu bloqueio está relacionado ao teu propósito. Então hoje, tirar empresas do endividamento, da falência, fazer uma gestão profissional para elas é o que a gente faz com excelência. Por quê? Porque o meu passado foi o que mais me machucou.
Quando a minha esposa me provocou que eu ajudava todo mundo, mas não sabia gerenciar as nossas finanças, estava diretamente ligado ao meu bloqueio naquele momento. Então, de 2021 para cá, a gente começou o nosso processo de ressignificação. 2022, em abril, nós nos mudamos para cá, vai fazer 4 anos. Então, a gente começou o nosso processo de ressignificação, de transformação, de ajudar outras pessoas, agora não só na parte técnica da educação financeira, mas principalmente levar o reino de Deus através do dinheiro. Dinheiro por si só, é só o dinheiro, é só um papel, é só uma unidade monetária. Agora, se você entende que o dinheiro ele é uma energia para transformar vidas, famílias, negócios, para acelerar o reino nessa terra, você vai colocar muita energia para dar certo a sua vida. Você vai colocar muita energia para você prosperar. Por que as pessoas não prosperam? Porque elas querem dinheiro para si mesmas. Elas querem dinheiro para o seu bel prazer. Mas é invertido isso. O dinheiro ele é para outras pessoas, é para transbordar em outras pessoas. Então, quanto mais você entende isso, mais Deus vai te dar. Se você agir. Tem uma outra coisa interessante que eu quero ensinar para vocês. Tem alguns minutos ainda. Os nossos pais, quando eles alguém colocou aqui, sair da zona de conforto. Tá, mas sair da zona de conforto para onde, Mirela? Sair da zona de conforto, eu posso vir para cá. E continuar sem agir. Não basta sair da zona de conforto. Tem que provocar uma crise aqui, Vocês estão sentados aí. Vocês podem mudar para uma outra cadeira. Se você não provocar uma crise, que a sua cabeça diz, eu não vou dar conta, nunca vai crescer. Não é só sobre sair da zona de conforto. Porque eu posso sair de uma para outra. Concorda, Cleomar? Agora, se eu provoco uma crise, aí eu vou criar uma situação nova. Eu vou fazer com que aquele resultado que não veio comece a vir. Então, não basta sair da zona de conforto, tá? Alguma pergunta para quem está no online? Manda pergunta aqui que eu vou responder. Mas o que eu quero ensinar uma coisa para você. A vida, ela tem 12 áreas, ok? O que os nossos pais nos ensinaram? O que os nossos professores nos ensinaram? Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Você precisa fazer uma faculdade que vai te dar dinheiro. E tudo é dinheiro. Dinheiro. E o que acontece? A gente acreditou tanto nisso que o nosso foco está simplesmente aonde? Aonde, gente? Onde que está o nosso foco? No dinheiro. E onde que está o dinheiro? Está aqui, Aqui é a área 1. Imagina que isso aqui são 12 degraus. Todo mundo tem 12 áreas na vida. Dinheiro, ela é a primeira, área financeira. E se eu sigo aquilo que foi me ensinado, a minha energia vai estar todinha no degrau 1. Mas Provérbios diz assim, se você corre atrás do dinheiro, ele vai o quê? Fugir de você. Imagina, o dinheiro está ali, eu vou sentido a ela. Se eu for atrás do dinheiro, ele vai fazer o quê? Fugir de mim. Agora, imagina que ela é o dinheiro. Provérbios diz assim, agora se você despreza, estou nem aí para ele, o que acontece? Ele vem até a mim. Entendeu a lógica do dinheiro? Então, na visão humana, a nossa energia está toda no primeiro degrau. E na visão de Deus, imagina, Deus ele é soberano. Ele está em cima. Na visão dele, imagina que Deus está aqui. Ele está olhando de cima para baixo. Ok? Nós estamos olhando de baixo para cima. Na visão de Deus, qual é a área mais importante? Alguém quer dar o palpite? Qual, gente? Qual? Qual? É isso aí. Os 3 primeiros degraus aqui, eles estão relacionados à família, que é conjugal, primeiro, segundo, filhos e terceiro, parentes. Se eu pego os 3, eu tenho família. Ok? Família. Agora, se o primeiro é conjugal, olha sempre para a origem. Quem que Deus criou primeiro? Adão e Eva. O conjugal. Então, na visão de Deus, sempre o mais importante é o conjugal. Por que tantos homens, tantas mulheres, quando entram no mundo corporativo, perdem a sua família? Porque o foco está invertido. O Roberto já falou sobre isso. O foco está no dinheiro. Isso vai destruir isso aqui.
Agora, quer prosperar? Quer mudar de vida? Inverte. Diz, Senhor, a partir de hoje, eu quero olhar com o olhar do Senhor para minha casa. Olha só, eu olho primeiro para o meu cônjuge. Lembra da minha crise, a minha esposa, quando fez aquela indagação para mim? De lá para cá, eu venho reparando todas as falhas que eu fiz com ela. Eu venho me dedicando a entregar sempre mais para ela. Por quê? Porque na visão de Deus, o mais importante, hoje, não é mais o dinheiro, mas sempre o conjugal. Depois, as minhas filhas, tenho 2 meninas, por enquanto, Sofia e a Maria. Depois os parentes. Aí você vai descendo, depois vem o espiritual, depois vem o emocional, depois vem o intelectual, aí vem saúde, serviço, social, aí vem o material, profissional e por último das 12, vem o financeiro. Quer mudar de vida realmente? Você que está aqui hoje? Você que está aqui hoje. Nós já somos prósperos, já somos abençoados, mas quer crescer mais? Aplique isso aqui na sua vida. As 12 áreas da prosperidade. Quando a gente pega essas 12 áreas e divide em grupos de 3, a gente vai ter uma palavra do hebraico para cada um. E um deles é o sécula. Jesus, quando diz assim, ó, é melhor acumular tesouro no céu, onde a traça e o ouro a traça e o ferrugem não consome, é porque ele está dizendo, é melhor você acumular crédito diante de Deus. E quando a gente entende o que é crédito diante de Deus, Jesus está falando sobre graça. O que é graça? Graça é 3 palavrinhas que você nunca mais vai esquecer se você anotar. Tem que anotar. O pessoal que está no online. Graça é presença, favor e o poder de Deus. Então, sempre que nós nos referimos à graça de Deus, uma dessas 3 coisas vai estar acontecendo na sua vida. É a presença dele, é o favor e é o poder dele. O que você está precisando de Deus hoje na sua vida? É a presença dele? Mais da presença dele? É o favor dele? Lembra o crédito que Jesus falou? É um tesouro que você vai acumulando. No momento que você precisa, você saca desse tesouro. É o favor dele operando. Pablo, quando ele fala do merecimento, né, que é não merecimento, merecimento e favor, é exatamente isso. É você entrar na área do favor de Deus operando com você. Aí, quando é o favor operando ao seu respeito, não importa a faculdade que você tem, não importa o conhecimento, não importa as conexões, porque tudo vai ser o favor de Deus. Entendeu, Cleomar, como forte? Então não viva pela sua própria capacidade, pelo seu próprio conhecimento, pelo seu network. Viva pela graça, presença, poder e favor de Deus. Acabou meu tempo, né? Então, para a gente finalizar, eu quero te falar uma coisa. A pobreza ela é um estado que, se nós não despertarmos dela, nós vamos continuar pobres para sempre. Não é sobre sair da zona de conforto, mas é sobre provocar uma crise, criar oportunidade e enfrentar a crise. Forçar a tua mente a criar uma solução para a crise que você está vivendo. Dívidas nunca é um problema, 80% da população está endividado. Qual o problema disso? Agora, o que vai mudar é como você vai viver na crise. É como você vai agir e reagir diante da crise financeira. Se eu entendo que é um estado passageiro, eu vou colocar a minha vida de forma diferente. Eu não vou viver a frustração, que é o que eu falo no livro FAD, frustração, ansiedade e depressão. Por que é que as pessoas estão doentes? Porque elas estão presas em uma dessas 3 fases. Ou a frustração, ou a ansiedade, ou a depressão. Qual a diferença? A frustração no tempo presente. A gente fala muito das pessoas que vivem na depressão no passado. Mas quantas pessoas estão doentes no hoje? Quantas pessoas que estão nos assistindo aqui estão doentes no tempo presente? Estão frustradas porque o resultado não acontece? Agora, se eu entendo que o meu resultado de hoje, ele depende de alguns fatores que eu tenho que fazer, mas também da graça de Deus, eu não vou viver preocupado em antecipar o resultado que ele vai vir. Outras pessoas estão ansiosas demais no futuro. Não vivem hoje. Esquecem de produzir, esquecem de plantar. E o resultado não vem. Enquanto elas estão presas no seu passado. Tiveram grande sucesso no passado. E hoje não tem mais. E aí o que é que acontece?
não consegue se libertar do passado e viver o hoje. Deus tem algo melhor, muito melhor para mim e para você, sempre no hoje, sempre no presente. Deus ele pode nos surpreender a cada novo amanhecer. Entenda, a minha vida e a sua vida é especial para Ele. Não é sobre o dinheiro que eu tenho, não é sobre a conta bancária que eu tenho, não é sobre as pessoas que eu conheço, mas é sobre a minha comunhão com Ele. Quer ser rico de verdade? Quer ser próspero? Se dedique em crescer na presença dEle. Se dedique em buscar a comunhão com Ele, em viver esse evangelho que Cristo nos ensinou. Aí você vai ser rico, independente da sua conta bancária. Aí nada disso ali vai te afetar, porque você entende quem você é. Filho amado, filha amada do Senhor. Alguém que veio para essa terra com um propósito, independente da parte financeira. Nem todo mundo vai se tornar milionário, mas todo mundo pode ser rico e próspero na presença de Deus. Enquanto eu não tirar isso da minha cabeça, eu vou viver frustrado, porque eu sempre quero o resultado do outro. Deixa eu te falar, hoje eu estou aqui, ontem eu não estava. Alguns aninhos atrás, eu estava catando latinha lá na Paraíba. E Deus me trouxe para cá. Amanhã pode ser você. Mas entenda, respeite o teu processo. Viva o hoje. E não queira aquilo que ainda não é para você. Entende? Resultado é sobre isso. É sobre estar grato o tempo todo. Wellington, o que você vai fazer daqui para frente? Deus me deu uma oportunidade, uma segunda chance. Quando eu cheguei aqui 4 anos atrás, 3 anos e meio, Ele me passou algumas tarefas para falar sobre essas coisas que eu estou falando para vocês. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a focar na minha empresa. Eu comecei a ganhar muito dinheiro nas Zooms. Cliente chegando. E eu parei de fazer aquilo que era para fazer, que era falar com os corações de vocês. E aí, esse ano, simplesmente os clientes começaram a sair. Eu perdi 50% do meu faturamento. E o que é que aconteceu? Nada. Eu perguntei para ele, Senhor, e aí? Por quê? A resposta é simples. Ele disse para mim, Wellington, se eu não tivesse tirado, você não teria saído de lá. De lá de onde? Meu escritório aqui na frente, na Rio Negro. Entrei no conselheiro, deixei o escritório para lá, estou ativando tudo aquilo que Deus tinha me dado. Eu tenho cursos gravados, tenho livros, tenho temas de livros, tenho treinamentos, tenho um monte de coisa. E eu nunca passei para frente. Por quê? Porque eu foquei em outra coisa. Então o conselheiro, eu disse, então me dá outra chance. Foi muito louco entrar no conselheiro, porque eu não tinha planejado nada. Aí fui para uma palestra aqui, no sábado, no domingo, já estava no IP, saí do IP já dentro do conselheiro. Em uma semana. O Senhor disse, essa é a sua segunda chance. Quem está me acompanhando aqui no conselheiro, vê o quanto que eu tenho entregue, quanto que eu tenho acelerado. Estou com 2 eventos, estou com um monte de dimensão, vou lançar 2 livros agora em novembro. Por quê? Porque estava tudo pronto. Então eu não posso me acovardar em não fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Famílias precisam romper na vida financeira. Dívidas que estão aprisionando, como uma jaula aprisiona um penitenciário, estão aprisionando famílias. E nada disso é para te impactar. Você é livre. Mas você precisa ter um caminho, trilhar, saber por onde ir. E é esse o meu propósito. Trazer clareza financeira para pessoas, para empresários, para empresas, para pessoa física, para famílias. E é o que eu vou colocar minha energia, meu tempo e meu dinheiro para fazer isso acontecer. Não quero saber se as pessoas vão gostar ou não gostar. Eu quero saber que Deus, Pai Todo-Poderoso, me incumbiu dessa tarefa. E é o que eu vou fazer até os últimos dias da minha vida aqui para frente. Certo, gente? Então, obrigado pela sua vida. Que Deus te abençoe e te faça prosperar cada dia mais. Eu quero chamar o palco, já aproveitando. Obrigado, gente. Meu